Bom, então vamos lá, meus queridos alunos do sexto ano, para a gente ver o assunto de hoje, que trata da ética, tá bom? Da ética com os meus amigos. Então, para a gente entender por que eu trouxe esse assunto, a gente precisa entender, primeiro, o que é a ética. Vamos revisar aqui rapidinho o que é ética. A ética, ela é uma palavra que deriva do grego ethos e que designa um modo de comportamento ou conduta humana. Perfeito? Ela diz respeito a todo o nosso comportamento no âmbito moral. Correto? O modo como nós nos comportamos em sociedade. E a ética, ela é tão antiga enquanto esse instrumento de reflexão moral, ela é tão antiga quanto a filosofia, pois a ética, em sua essência, ela é um ramo de estudo da filosofia. Então, quando a filosofia nasce lá no século VI a.C., né? Quando a filosofia nasce lá, pouco depois surgem essas reflexões do âmbito da ética, da conduta humana, perfeito? Então nós vamos ter séculos e séculos de filósofos que vão debater a questão da ética. E um dos primeiros filósofos a falar sobre a ética vai ser o Aristóteles. Exatamente, o Aristóteles foi um filósofo grego que viveu ali mais ou menos entre os séculos 4 e o século 3 antes de Cristo. Então foi um dos primeiros filósofos da humanidade que pensou, tá bom, essas questões, que debateu, que propôs reflexões que diziam respeito à conduta humana. Perfeito? Então nós temos aqui a ética aristotélica. É claro que vão existir vários filósofos, vários pensadores que vão dar a sua contribuição para essa palavra aqui, ethos. Mas um dos mais importantes e um dos primeiros vai ser Aristóteles. E ele vai dizer que a ética é toda a ação, perfeito, racionalmente orientada que visa a felicidade. Perfeito? Racionalmente, ou seja, que se utiliza o uso prático da razão. Todo ser humano, todo homem, possui uma capacidade racional. Portanto, Aristóteles vai dizer que apenas os seres humanos são capazes de propor esses modos de comportamentos ou de conduta humana, justamente por serem os únicos a possuir esse atributo aqui, essa virtude, que é a razão. Perfeito? E ele vai dizer que toda a ação que nós realizamos, todas as ações que nós praticamos, possuem uma finalidade. Sempre vão possuir uma finalidade, ele vai dizer. E professor, qual é a finalidade mais importante de nossas ações? É isso que ele discute nas suas reflexões sobre a ética. Ele vai dizer que para uma ação ser ética, ela tem que ser guiada racionalmente, sempre orientada racionalmente e visar a felicidade. Mas preste atenção que a felicidade aqui do Aristóteles, ela é diferente de momentos alegres. O filósofo Aristóteles vai dizer que tudo que é momentâneo e passageiro é apenas circunstancial, é algo para segundo plano. Vamos pensar então, ele vai dizer, em valores que sejam eternos e duradouros e que sirvam como um modo de comportamento ou de conduta para toda a humanidade, sem exceção, portanto com caráter de universalidade. Perfeito? Então ele vai dizer que ele vai se contrapor sempre a ações que visam apenas momentos que são passageiros. Perceba? Existe uma diferença entre felicidade e momentos alegres. Os momentos alegres são aqueles momentos que têm um prazo de validade. Tem um começo, um meio e um fim. Por exemplo, quando a gente está degustando uma comida boa, aquele é um momento de alegria.
Quando a gente está assistindo um filme, uma série, alguma coisa que nos agrada, aquilo é um momento alegre, que tem um começo e que tem um fim. Aquele nosso momento de descanso, depois de um dia de trabalho, de estudo, né? Aquele momento de descanso é um momento alegre, que tem um prazo para terminar, um curto período. A felicidade que o Aristóteles está falando é uma felicidade pautada por uma vida virtuosa. Professor, e o que é uma vida? O que é virtuosa? O que é virtuosidade? Vem do grego virtude, areté. Virtude é toda ação que possui uma finalidade em si mesmo. Perfeito? É toda ação que é o fim em si mesmo, ou seja, não é o meio para conquistar outra coisa. Tá bom? Então, o Aristóteles vai dizer que essa felicidade, que é diferente de momentos alegres, se trata de uma felicidade pautada pelo uso da virtuosidade que é própria do ser humano. E qual é a virtude que é própria humana e que o distingue dos outros seres vivos? Ele vai dizer que é a razão. Portanto, uma vida pautada na felicidade é a vida que é orientada pela virtude, pela vida virtuosa, pelo uso da virtude que é própria humana, a razão. Então, quando você propõe modo de conduta humana, você tem que sempre propor de modo racional, utilizando a sua racionalidade para sempre escolher aquele modo de comportamento que promova o bem de todos e não somente os nossos próprios interesses, porque afinal de contas é disso que fala da ética, das relações entre os homens que formam uma sociedade. Perfeito? Não existe cidadania, não existe sociedade sem ética, pois toda a sociedade ela é pautada por relações sociais e uma dessas relações sociais vai ser a amizade. Portanto, o Aristóteles vai dizer que a ética ela é importante até mesmo nos nossos vínculos sociais, nos nossos vínculos afetivos que diz respeito à amizade. Perfeito? Então ele vai dizer que existem 3 tipos de amizades. 2 dizem respeito a momentos alegres e circunstanciais, ou seja, que são meramente passageiros. E também um tipo de amizade que diz respeito a essa felicidade que tem a ver com uma vida virtuosa. Então vamos lá, ele vai dizer que existem 3 modelos de amizade. A amizade pautada por algo que é agradável, a amizade que é pautada por uma utilidade e a amizade que é pautada pela virtude. Quais são as diferenças delas, professor? A diferença é a seguinte, é que toda amizade que é pautada por algo agradável é um tipo de amizade que visa apenas aquelas relações em momentos alegres. Então, é um tipo de amizade que não é duradouro, que também é pautada apenas por momentos alegres, circunstanciais e passageiros. Perfeito? O segundo tipo de amizade que ele vai dizer, o Aristóteles, que ele vai elencar aí, vai ser a amizade pautada pela utilidade. Ou seja, é aquele tipo de vínculo, tá bom? Aquele vínculo de amizade que ele existe apenas enquanto o outro te serve para alguma coisa. Perfeito? Quando aquele teu amigo te é útil para algo. Quando ele não for mais útil, ele já não vai mais servir para ser seu amigo. Percebam então que ele distingue aqui 2 tipos de amizade que visam apenas o interesse próprio do indivíduo, o interesse próprio. E a ideia da ética é sempre pensar uma ação ou vínculos sociais que promovam o interesse de todos, o bem de todos. Perfeito? Então é por isso que ele vai dizer que existe um terceiro tipo de amizade que é pautado pela virtude. Lembram que a virtude, toda ação que possui uma finalidade em si mesma. Portanto, a amizade verdadeira e mais perfeita vai ser aquela pautada pelas ações virtuosas. Aquele tipo de ação que visa sempre o bem em si mesmo. Perfeito? O bem em si mesmo. Não
como um meio para conquistar algo. Aquela amizade que eu tenho é para adquirir algum tipo de prestígio, ou ela vai me servir de alguma coisa? Não. O Aristóteles vai dizer que a verdadeira amizade é aquela que possui uma finalidade, ok? Que visa apenas a amizade, ou seja, aquele tipo de amizade que você constrói pelo próprio valor da amizade, pelo bem em si mesmo. Esse tipo de amizade, o Aristóteles vai dizer que ela é longa e duradoura, porque ela resiste a qualquer tipo de calúnia, qualquer tipo de briga, qualquer tipo de circunstância. Ao contrário desses dois tipos de amizades aqui acima, que estão pautados por momentos circunstanciais e passageiros. Portanto, são amizades circunstanciais. Ok? Então é isso, pessoal, e até a próxima.